Teologia negra questiona história cristã escrita com tintas racistas. Dante Stewart fez o que pôde para ser palatável para a comunidade cristã ao seu redor, essencialmente branca, num Estados Unidos de passado escravocrata. George, até que começa a pipocar do noticiário homens negros como ele, vítima de racismo policial. Voltou-se à sua fé e se decepcionou. Muitas das pessoas brancas legais ao meu redor simplesmente parecem não dar a mínima conta com o autor do recém-lançado Shooting in Their Fire, An American Spiritual, gritando fogo uma epístola americana. Aproximou-se das congregações evangélicas afro-americanas num país onde essa demarcação racial costuma ser saliente, viu? Porque elas insistiam em dizer que Jesus é negro. Não estava falando sobre a cor da sua pele durante seu ministério terreno, embora definitivamente ela não fosse branca. Estava conversando sobre como Jesus sabe o que significa viver em um território ocupado, sabe o que significa ser de um povo oprimido. A chamada teologia negra foi o que ajudou Stewart a devolver algum sentido à sua religiosidade. Também no Brasil é uma corrente que vem ganhando músculos ante uma narrativa que por muito tempo reinou absoluta. Se é para falar de história, vamos lá. A figura de pele e cabeleira claras que aprendemos a associar a Jesus Cristo não faz muito sentido sob a perspectiva histórica, já que um homem desses não era exatamente o que se encontrava na Palestina daqueles tempos, berços do Messias cristão. Por séculos, a teologia hegemônica, assim como a filosofia e ciências sociais hegemônicas, só tinha um rosto branco, um lugar de origem à Europa, a um gênero masculino, diz o teólogo Ronilson Pacheco, que lançou em 2019 Teologia Negra, o sopro antirracista do espírito. Foram precisos muitos apagamentos e violência para universalizar uma única construção teológica. Não é por acaso que só no século XX fomos capazes de conhecer perspectivas teológicas femininas, indígenas, gays, ecológicas e obviamente negras. O pressuposto básico é o seguinte: a Bíblia apresenta um Deus que se revela como Deus dos oprimidos. Resume o pastor Henrique Vieira, da Esperança, coletivo evangélico de tintas progressistas. Então, a melhor maneira de ler a Bíblia não é pela lente da Casa Grande, é pela lente do quilombo. Não é pela lente da branquitude privilegiada, é pela lente do povo negro. Parece corrente, as escrituras até podem ser instrumentalizadas para justificar a opressão aos povos de matriz africana, alvos de violência cotidiana derivados do racismo. Isso vem sendo feito há séculos e com várias minorias, mas só interpreta os livros sagrados do cristianismo dessa forma que não entendeu nada de sua mensagem central. Vieram extrair dois exemplos do Antigo e do Novo Testamento. Primeiro, o livro de Êxodo, no qual Deus chama o povo escravizado para libertar e para a terra de justiça e igualdade. 2. O próprio Jesus, alguém do vilarejo periférico, Nazaré, que andou com o povão, se identificou com os pobres, foi alvo de perseguição, de estigma social, até ser torturado e executado. Essa proposta de leitura bíblica tem pai James Cone, 1938 a 2018, um teólogo americano que percebia o ponto de vista negro como uma missão para transformar os cristãos negros que odeiam a si mesmo em discípulos revolucionários do Cristo negro. A teologia negra, portanto, questiona sobretudo o status quo que escreve a história com tintas racistas, diz Nilza Valéria Zacarias, coordenador da Frente Evangélica pelo Estado de Direito. Se a Bíblia diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que esses brancos dizem que nós não somos?
Os escravos americanos, explica Zacarias, assimilaram a religiosidade dos senhores e puderam criar suas igrejas com seus próprios elementos, daí chamadas igrejas negras do evangelismo dos Estados Unidos, sempre motivadas pela leitura do Êxodo, que narra a libertação do povo hebreu da escravidão. Galeria Imagens da Graphic Novel King, trabalho do quadrinista Roche Anderson sobre Martin Luther King, chega pela primeira vez no Brasil. Fotografia.folha.ual.com.br, Galeria 1708-909-6709 dos anos 55 e 99, imagem da Graphic Novel King, se injetou algum ânimo aos escravizados dessa compreensão, depois sinalizaria caminhos para a luta até chegar aos movimentos de direitos civis, o Black Power, afirma o batista Martin Luther King, 1929 a 1968, inspirada máxima para Cone surge desse caldo. Zacarias enxerga desafios para essa escola teológica avançada no século XXI, apesar de julgar muito necessário e redentor que leiamos a Bíblia sob o nosso olhar, o olhar de quem sabe que o sangue desse texto está repleto de sangue dos nossos ancestrais, conseguiremos dialogar com todos os negros pobres por meio de uma teologia negra, os brancos que se tomaram dos donos da igreja vão deixar. O fato de a versão branqueada da fé cristã ter prevalecido até aqui não me espanta, Jackson Antunes, integrante do movimento negro evangélico e criador do canal Afrocrente. A teologia negra não predominou na narrativa histórica porque, enquanto os brancos estavam construindo seus seminários, formando seus teólogos e decidindo o que era teologia ou não, o povo negro estava orando para viver no outro dia. Para Ronilson Pacheco, a Bíblia sofreu um sequestro hermenêutico que tornou um livro apático, sem palavras reais, com dilemas reais, sem conflito que não fossem apenas espirituais, mas também étnicos, geopolíticos, geracionais e econômicos. Então, sim, a Bíblia diz muita coisa sobre raça. Os conflitos estão ali, embora hoje pareça forçado como se fosse alheio. Usa dizer uma sentença dessa afirma, como disse a escritora Toni Morrison, não racializar a leitura da Bíblia ou negar a questão racial na Bíblia, já que é uma forma de racializar a Bíblia, nesse caso, em benefício dos brancos. Vamos ver aqui, 2 outros curtem, 3 outros estão irritados.